quero ler com você um trecho de um livro que é considerado por alguns o livro mais mal-humorado da Bíblia. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. É um tema muito interessante. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Amém? Estou ouvindo algumas folhas ainda sendo passadas. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Todos achamos? Amém? Diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser, e é o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa de que possa dizer, vê isto é novo. Foi nos séculos passados que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois dela. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelos afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Amém? Esse tema é um tema que Deus já tem me incomodado há algum tempo. É lógico que eu não quero aqui, nem vou tentar abranger muito esse tema, porque é um tema extremamente difícil, que é o sentido da vida, que é a busca do sentido da vida. E dentro dessa busca do sentido da vida, eu quero falar sobre a ilusão temporal. Eclesiastes é uma palavra hebraica que significa pregador, alguém que convoca e dirige uma assembleia. E aqui nós estamos falando de Salomão. Salomão faz citações e ele usa uma palavra-chave dizendo debaixo do sol, como um triste refrão do que, olha, nada faz sentido. Ele diz que um homem é como um homem que tentou de todas as formas, a sua melhor forma, buscar com seus recursos, gozar a vida, se alegrar, viver da melhor maneira, produzir, trabalhar, tentou ser o melhor rei, construiu, fez e aconteceu, e ele disse, não há proveito. Que proveito há em tudo isso? Nós encontramos nesse livro de Eclesiastes, por isso que ele é considerado, até se tem um livro aí, eu não li o livro, mas que diz que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque Eclesiastes ele faz uma reflexão, ele nos traz uma reflexão sobre a vida, o sentido da vida. Ele vem nos trazer que tudo o que ele fez, se você discorrer o livro de Eclesiastes todo, você vai entender que ele parece um homem em conflito consigo mesmo. E eu quero trazer para vocês hoje sobre o fardo da vida, o conflito que existe dentro da vida humana. Nós estamos vivendo principalmente em um mundo em que se busca desesperadamente o sentido da vida. Muitos
que estão entre nós, estão passando conflitos tal, que não sabem por quê, nem onde, nem como, ou seja, perguntam-se por que eu estou aqui. Alguns chegam a perguntar, seria melhor que eu não tivesse nascido, seria melhor que eu não tivesse existido, seria melhor que minha mãe não tivesse me tido, ou tivesse me abortado, porque eu não estaria sofrendo dessa forma, eu não estaria passando o que eu estou passando dessa forma. Isso faz parte do sentido da vida. Quando eu paro para pensar em 35 anos de evangelho, eu penso quantas vezes eu entrei em conflito, quantas vezes eu questionei a Deus também, como Luiz dizendo, será que vale a pena tudo isso? Será que tudo isso é verdade? Será que vale a pena continuar lutando? Será que vale a pena continuar nessa fé? Porque eu não estou vendo o milagre acontecer, eu não estou vendo a coisa acontecer, eu não estou vendo nada. Tudo que eu fiz não tem sentido, e nós somos pegos nessa, como se fosse uma roda que vai girando, e a gente vai procurando o sentido da vida. E aí eu procurei algumas coisas, não de pessoas crentes, mas de alguns pensadores, e trouxe duas frases. Por que pensadores não crentes? O que eles acham do sentido da vida? Por exemplo, Dostoiévski, ele diz o seguinte, filósofo, né? Dizem que era ateu, mas o homem que fala tanto em Deus não pode ser ateu daquele jeito. O segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. E a grande pergunta nesta noite é, por que você vive? Para que você está aqui? O que faz diferença a sua existência? E a nossa pergunta, ela vai tomando uma proporção, e é isso que eu quero falar. Não quero abranger todo o sentido da vida, mas eu quero falar quando nós nos perdemos do sentido da vida, na busca pelo sentido da vida. Muitos estão perdidos, literalmente, buscando o sentido de uma vida, estão esquecendo de coisas primordiais. Por exemplo, quando nós olhamos para a questão da ilusão temporal, nós vamos ver que a ilusão, o tempo, ele causa-nos uma ilusão, e nós vivemos, como uma frase que eu ouvi, que muitos vivem como se nunca fossem morrer. A juventude de hoje, principalmente, vive como se nunca fosse morrer. O meu vizinho, 29 anos, eu falei aqui, eu acho, semana retrasada, não sei, vivia intensamente, tocava, cantava, se apresentava na noite, e foi fazer o Uber e foi assassinado. Então nós entendemos que a vida, nós não temos, a primeira coisa, muitos vivem como se não fosse morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Chega ao final da sua vida e descobrem que a vida não teve sentido nenhum, não teve valor nenhum, porque nunca trabalhou os valores da vida, e nem entendeu por que estava aqui. Por isso que, infelizmente, muitos também estão se perdendo, estão se suicidando, não generalizando, existem casos e casos, mas muitos perderam-se nesse sentido da vida e não conseguem mais compreender. E Salomão está dizendo, olha, nasce o sol se põe, a lua vem, a noite, o dia, a coisa acontece e permanece. Se você olhar o capítulo 2, você vai ver que ele estava em aflição de espírito. Ele estava dizendo, olha, eu fiz tudo isso, eu trabalhei tanto, eu ajuntei tanto, e eu vou deixar aí. E alguém vai vir depois de mim, vai usufruir tudo o que eu fiz. Quantos de vocês, talvez, pensaram, já lutaram muito na vida, e conseguiram talvez suas casas, carros, e pensaram, eu vou partir, e que valor teve tudo isso? Porque talvez aquele filho desnaturado, aquela filha desnaturada vai gastar tudo isso daí, não vai aproveitar nada. Nós tivemos recentemente, semana passada, a segunda ou terça-feira, uma família que morreu. Por quê? Por causa de uma briga, de uma herança, de uma casa. Alguém foi lá e matou o pai, filho, o pai sobreviveu, mas estava em estado grave, não sei como é que está agora. A criança, a menina, o menino, a mãe, por causa de uma herança.
porque as pessoas estão se perdendo nisso, achando que a vida, ela é simplesmente ter, ser, fazer, acontecer. Mas Salomão, ele termina esse texto depois, mas eu quero falar sobre o tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ver que é um texto que fala sobre o tempo. Ele começa dizendo que tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Para entendermos o significado da vida, precisamos entender que Deus, ele tem o controle de todas as coisas e que eu não tenho controle de situação alguma. É uma coisa que Deus estava ministrando no meu coração, dizendo o seguinte: olha, não adianta, as pessoas estão buscando o sentido da vida, mas estão se esquecendo que nesse caminhar ela não tem controle dessa vida, e ela perde o sentido justamente por não ter controle, porque ela acha que ela pode controlar, e de repente ela descobre que ela não tem esse controle. Quantos tentam controlar e trabalham, estudam, isso é bom, maravilhoso, e consegue, de repente acontece alguma coisa na vida e desestabiliza toda a sua vida, e aí você percebe que aquela visão de sentido de vida que você tinha foi por água abaixo. Tudo se perdeu, porque no meio da caminhada, alguma coisa aconteceu, interrompeu o seu sentido da vida. Pode ser de repente, que apareça, eu creio que o Senhor, ele cura. O pastor testemunhou, eu sou testemunha também, de pessoas que foram curadas de câncer, curadas de AIDS. Mas de repente, você chega no médico e o médico diz: olha, não tem jeito. Então tudo aquilo que você acreditava vai por água abaixo. E Salomão, ele estava tendo um conflito interno muito grande. No capítulo 3, no versículo de 1 a 8, ele continua no versículo 2, nós já lemos o primeiro: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar, tempo de rasgar e de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Ele está dizendo, Salomão está dizendo, ele começa descrevendo um cenário, e ele está dizendo: olha, a vida e a morte no versículo 2, está na mão do Senhor, eu não tenho controle disso. Eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não tenho controle, eu só sei o dia que eu nasci, mas eu não tenho mais controle nenhum a partir disso. Ou seja, nós, queiramos ou não, nós já nascemos condenados à sepultura. Nós não gostamos, né, de falar sobre isso, mas nós já nascemos condenados à sepultura. Se vai demorar 1 ano, 2, 10, 20, 50, 90, eu não sei. Mas é interessante que quem pode controlar a morte, quem pode decidir se vai existir ou deixar de existir? Ninguém está isento da tragédia, meu irmão. E é isso que muitas pessoas se perdem, buscando o sentido da vida, porque elas colocam a sua vida talvez no seu trabalho, elas colocam o sentido da sua vida talvez na sua posição social, elas colocam o sentido da vida talvez na sua condição intelectual, talvez na quantidade de diplomas que ela tem, talvez na quantidade de universidades, faculdades, PhD, doutorado, seja lá o que for, tudo isso é bom, mas quando a pessoa coloca o sentido na vida disso, de repente acontece alguma coisa e quebra tudo isso, porque nós não temos o controle. E eu quero que você entenda nesta noite, que o Deus, Ele é o Deus que controla todas as coisas, e é isso que Eclesiastes está dizendo: há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. E ele diz: olha, há tempo de espalhar, há tempo de chorar, e há tempo de rir. Continuando: choro,
riso. No versículo 6, do 4 ao 6, ele fala sobre isso, despedidas, reencontros, perdas. Quantos tiveram amigos que partiram? Amigos de verdade, não aquele do Facebook, aquele monte que você tem lá no Facebook. Não aqueles 5.444 amigos que você tem no Facebook. Que se você morrer amanhã, aparece talvez 2 ou 3, porque é família, né? Que está lá no Facebook. Mas o restante não sabe nem que você existe, na verdade. Isso é uma ilusão. É uma ilusão que nós temos de vida, uma ilusão de sentido de vida. Eu estava há um tempo atrás fazendo uma faxina no Facebook, na minha página, e descobri que tinha tanta gente lá que era meu amigo que eu nem conhecia. Estava lá amigos. Gente, ilusão. E a vida vai nos trazendo ilusão. E é isso que ele diz, olha, na vida nós temos velório, nós temos casamento, na vida nós temos reencontro, despedidas, doenças, curas. E um bom exercício para a gente entender isso, talvez os mais novos não vão compreender o que eu vou falar, talvez não sabem nem que existe, e talvez vai achar que é coisa da sua avó. Um bom exercício para quem tem ainda, chega na sua casa e começa a olhar a caixa de fotografia. Aquela caixa que talvez está lá guardada no guarda-roupa há tanto tempo que você não pega para ver. Né, Deus? Os mais novos talvez não vão entender, porque eu, por exemplo, tenho mais de 10 mil fotos digitais, as quais eu nem sei muitas se existe. Eu nem sei o que está lá, mas a caixa de fotografia eu sei o que está lá. E é isso, quando você começa a olhar essa caixa, e você vai ver que a vida, e você começa a descrever, e se você passar, tinha um irmão que disse assim, que depois que você passa dos 90, você pega a fotografia só para fazer X. Sabe o que é X? Você começa a dizer, esse já morreu, 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 esse daqui está vivo, está no pé na cova, esse daqui está... Mas essa é a sequência da vida. Queiramos nós ou não, nós precisamos entender que o sentido da vida, ela tem que estar apoiada numa coisa que Salomão termina dizendo no livro que nós vamos falar depois, sobre a temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque quando nós vamos escalando as fases da vida, hoje, jovem está aqui conosco. Um dia pode não parecer, né, Beneval? Mas a gente já foi jovem também, né? Continua. O Beneval nem nasceu cabelo ainda. Mas, brincadeiras à parte, né, Eli? Nós já fomos jovens. E aí você percebe que tem uma foto, por exemplo, que eu tirei num casamento, em que está o Alberto está no meu colo, a Isabel está do lado, e eu estava parecendo James Bond, gravata borboleta, cabelo com gel, e eu olho para aquilo e falo, Jesus, o que aconteceu comigo agora? Mas é a vida, eu não tenho como impedir essas coisas, e você, jovem, moço, também não vai ter como impedir isso, essa beleza não vai durar para sempre. Lá na frente, você pode ter até coração de plástico, fazer um monte de maquiagem, perna de plástico, implante, fazer o que for, mas não muda, a mente continua a mesma. Se não podemos controlar o tempo, se nós não podemos controlar esse tempo, o item 2, então a vida não faz sentido. Para que lutarmos tanto se não temos o controle? E Deus nos dá a resposta em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, quando o escritor diz, tudo fez em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens, contudo não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele está dizendo que Deus, Ele cria esse tempo, Ele faz tudo formoso ao seu tempo, para que eu e você possamos entender que Ele tem o controle do tempo, Ele é o Senhor do tempo, e o sentido da sua vida tem que estar resumida nele. Porque se estiver resumida nos seus bens materiais, você vai se decepcionar.
Se o sentido da sua vida for um parente seu, você vai se decepcionar. Se o sentido da vida for os pastores dessa igreja, você vai se decepcionar e muito. Se o sentido da vida for o seu filho, a sua filha, você vai se decepcionar e muito. Mas quando nós aplicamos o nosso coração a compreender o verdadeiro sentido da vida, Deus é soberano e Senhor do tempo. Ele encaixou toda a sua vida, Ele encaixou todas as coisas na história perfeita, de uma maneira bela. A sua vida não é por acaso, ela está encaixada da maneira que Deus, Ele quis encaixar. A sua história é única, ninguém tem história igual a sua, e você pode dizer, mas a minha história é tão difícil. Meus irmãos, depende de como você olha a sua história. Ontem eu estava vendo um pregador, contando a história de um homem, eu não lembro o nome dele agora, um judeu, cientista. Ele, quando ele vai para o campo de concentração, ele tinha feito estudos, porque ele era da área de ciência da biomedicina, e ele fez estudos, e os seus estudos naquele tempo não tinha pendrive, não dava para jogar na nuvem, era papel mesmo. E quando ele é preso, a sua mãe é morta, o seu irmão é morto, a sua família é morta, no geral só uma irmã que ele pensou que estava morta também, e é jogado, os escritos dele é jogado na rua, e ele perde tudo. Mas aquele homem decidiu que a história dele não ia acabar daquele jeito. Aquele homem decidiu que a história, que o sentido da vida dele não seria acabar num campo de concentração, não. Lá ele viu pessoas comendo sabão para poder sobreviver. Lá ele viu crianças, homens, mulheres morrerem, pessoas se entregarem à morte. Mas ele decidiu que a história dele não acabaria daquele jeito, e que se esse lhe saísse dali, a sua história ia continuar. Quando nós olhamos a nossa história na perspectiva de Deus, nós vamos entender que Deus tem o melhor para nós. Nós que complicamos a nossa história, nós complicamos a nossa vida, nós complicamos o jeito, mas Deus tem o melhor. E aquele homem, ele saiu do campo de concentração, sim, e ele se formou e criou uma academia, e ele se tornou um dos maiores cientistas da sua época, porque ele decidiu que o campo de concentração não seria o fim da sua história. Tem tanta gente buscando o sentido da vida, e esquecendo de criar, esquecendo de lutar para ter uma nova história. Eu não sei qual história que você veio buscar, eu não sei o que você está querendo de Deus, mas às vezes a história que Deus tem para você, não é Deus que vai te mostrar, Ele já te mostrou a sua vida, a sua história. Depende como eu aceito essa história. Versículo 11, Deus pôs a eternidade no coração do homem, ou seja, o mistério do tempo é respondido nisso. Deus, Ele está dizendo, olha, eu coloquei a eternidade, Salomão está dizendo, Deus colocou a eternidade no seu coração. Por isso, que pessoas não crentes conseguem falar, por exemplo, como esse filósofo austríaco, que ele diz assim, olha, ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, nós podemos chamar Deus. Crer em um Deus quer dizer entender a pergunta pelo sentido da vida. Crer em um Deus. Eu não estou falando de um crente, eu estou falando de um filósofo que não cria abertamente, mas ele diz crer em um Deus, quer dizer que não basta os fatos do mundo. Crer em um Deus significa ver que a vida tem um sentido. Quando você entra para o Evangelho, quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, quando você sai, às vezes, do marasmo que você está vivendo, porque infelizmente muitas pessoas estão no seio da igreja, muitas pessoas estão na nave da igreja, mas só estão na nave da igreja, não entenderam que o sentido da sua vida não se resume no que você está vivendo, mas se resume em acreditar que Ele pode mudar a minha história e que Ele tem uma nova história para mim. Aí a vida começa a fazer sentido. Depois, tem pessoas que passam a vida inteira construindo abrigos. Salomão, ele fala sobre isso.
Ele construiu a vida inteira, chegou lá no final da vida, que sentido isso teve? Tem pessoas que buscam e trabalham a vida inteira para construir abrigos, sem condições algumas. Mateus 7:26 fala sobre isso, o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Às vezes as pessoas buscam, estava vendo um programa esses dias sobre preparadores. Sabe aquelas pessoas, principalmente americanos gostam muito disso, os preparadores para o fim do mundo. O cara cava lá um buraco embaixo da terra, prepara, coloca o mantimento, faz tudo para que se houver uma guerra, houver o fim do mundo, ele está lá protegido. Legal. Mas a vida dele vai passar. Com buraco ou sem buraco. Com proteção ou sem proteção. A vida vai passar. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos viver momentos. Eclesiastes 3:12 diz assim, olha: sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem da sua vida, na sua vida. E também que todo homem coma, beba, goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, e nada lhe deve ser acrescentado, e nada se deve ser tirado. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Ele está dizendo, o Eclesiastes está dizendo, olha, viva da melhor maneira possível, trabalhe da melhor maneira possível, coma do seu trabalho, se alegre com a sua vida, se alegre com o momento que você está vivendo. Você está vivendo um momento alegre? Se alegre. Vai para cima. Você pode comer aquele frango? Vai, come frango. Pastor Fantino, ele conta quando o pai dele, que amava frango, estava no hospital e não podia mais comer frango. E nas últimas pediu frango. Às vezes nós não damos valor a coisas pequenas, nós não vivemos momentos pequenos porque achamos que momentos pequenos não têm importância. Mas o Senhor está dizendo que nós precisamos buscar e viver esses momentos. Outra coisa, o sentido da vida resume-se em comprar, ter, ser. Mais do que isso, é como drogas que vão entrando na nossa vida. Existem trabalhos especializados em fazer você gastar o seu rico dinheirinho. Existe trabalho de marketing especializado em fazer você comprar aquilo que você não precisa, você ser aquilo que você não precisa. Infelizmente, nós aprendemos também na sexta-feira aqui sobre a judaização da igreja, que é feito um trabalho para mostrar para você e viver um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é o evangelho da glória do homem, é o evangelho do poder, do ter, do ser. E o Senhor nos chama para entender que Deus colocou a eternidade. Nós não vamos compreender tudo, mas Ele colocou, e a nossa alma tem que ansiar pela eternidade, a nossa alma tem que ansiar. Como o pastor disse aqui, muita gente não crê mais, é utopia, mas eu anseio o dia que eu vou encontrar com o meu Senhor. Se eu tombasse hoje, ninguém quer morrer hoje. Alguém quer morrer hoje? Mas se eu partir hoje, eu sei para onde eu vou. O meu Redentor vive, Ele está lá me esperando. Ele disse que foi preparar lugar para onde Ele estiver, eu esteja também, você esteja também. A sua vida não é por acaso, você não é fruto do acaso, você é fruto de uma história criada por um Deus que tem o controle dessa história, e no final vai te levar para morar nas mansões celestiais, no final vai te levar para morar junto dEle eternamente. Você não é fruto do acaso, não. Tem muita gente dizendo, eu sou fruto do acaso, eu não sirvo para nada. Não. Expulsa em nome de Jesus quem estiver falando isso do seu lado. Você serve sim. Você é filho do Deus vivo. Você foi chamado para ser filho do Deus eterno. O sentido da sua vida é ser filho do Deus eterno. Eu sou filho do Deus eterno. Ainda que eu pise na bola com Ele, mas eu continuo sendo filho dEle. Eu digo, Senhor, me perdoa, mas eu continuo sendo seu filho. Ele não me excluiu do seu testamento, pelo contrário, o seu testamento está aqui, diz que Ele foi preparar um lugar para mim, a casa está pronta. Portanto,
Colossenses, ele fala sobre isso. Colossenses, ele fala assim, olha, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas terrenas, porque você já está morto. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o sentido da minha e da sua vida. A nossa vida está escondida naquele que disse que iria preparar lugar. A nossa vida está escondida. Tem tanta gente com medo hoje do diabo. Tem tanto crente que corre do diabo. Tem tanto crente que corre. Se falou de uma coisa, corre. Falou de uma macumba, corre. Falou de um passe espírita, corre. Tem tanta gente que corre de tanta coisa. Falou de um incenso, já está correndo. Medo. Porque não tem a sua vida escondida, não tem a convicção de que a sua vida está escondida nele, e é por ele que você vive, e é nele que reside a sua vida. E eu quero que você saia daqui com a convicção. Talvez a vida até hoje tenha sido um peso para você, mas deixa esse peso de lado, porque quem escreveu ela foi o Senhor da sua história. É ele que tem escrito a sua vida. Aí você vai dizer, mas você não sabe a minha vida. Eu não sei mesmo, você nem sabe a minha. Mas nós sabemos quem temos crido, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero que você saia daqui com a convicção. Eu não sei, poderíamos falar muito sobre o sentido da vida. Poderíamos falar e passar horas, talvez, falando sobre isso. Mas a ideia não é essa, passar horas falando sobre o sentido da vida. Mas a ideia é dizer para você o seguinte: no que ou onde você tem apoiado a sua vida? Ah, mas se fulano morreu, eu não consigo viver mais. Será? Ah, mas se eu perder aquele emprego, eu não consigo mais. Meus irmãos, quando eu saí de uma empresa, depois de 11 anos de trabalho, ela ficava no fim da rua, então você tinha que descer, aí era uma descida e uma subida de novo, para chegar até a avenida. Eu parei ali naquela descida e disse, Deus, o que eu faço agora? Porque eu percebi que tudo aquilo que eu acreditava tinha ficado para trás. Eu quero dizer para você, o Senhor me sustentou, cuidou, abençoou, e até hoje o Senhor tem guardado. Em quem você tem confiado o seu tempo? Ah, mas o meu tempo, porque os meus passados, os meus antepassados, eu quero dizer para você o seguinte, pode ser o que for. Uma vez o diabo disse assim para mim, assim para mim, por mim, eu vou te matar, como matei o seu pai. Porque infelizmente meu pai era alcoólatra. E eu quase estava indo lá. Mas quando eu conheci o Senhor do tempo, o Senhor que muda a história, o Senhor que entrou na minha vida e mudou aquela história, aquela sentença de morte, Ele entrou na vida e disse, olha, agora eu escrevo uma nova história, o sentido da sua vida agora mudou, não é mais esse, é um sentido diferente, e Ele mudou a minha história. Fazem 35 anos, 35 anos, e cada vez que o diabo vem, ele descobre que eu estou escondido no Senhor Deus, que Ele me escondeu. Se você, nesta noite, está sem perspectiva, talvez alguém aqui está sem perspectiva nenhuma, está fixando os seus olhos no que é transitório, talvez está preso no que é transitório, no que é passageiro. Eu quero te convidar nesta noite a focar os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que pode satisfazer a alma, porque as drogas não podem, a bebida não pode, o cigarro não pode, os bens materiais, por mais que você tenha, não pode satisfazer a sua alma.
O seu carrão não satisfaz a sua alma. Que se você não trocar daqui a alguns anos, ele vai estar talvez até podre, porque os carros de hoje não aguentam nem ficar mais 5 anos sem apodrecer. E eu quero te dizer que era esse conflito que Salomão estava vivendo. Mas ele termina o texto dizendo, antes disso, tem um texto que eu gosto muito, que diz de Spurgeon, né, pregador dos pregadores aí, ele falou uma certa vez que a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Talvez você está sem força porque está tão ansioso, está tão apegado nas coisas materiais, está tão apegado na sua vida. Alguns estão tão apegados à sua beleza física. Não é que você não deva se cuidar, pelo contrário, você tem que se cuidar muito bem. Quem pode se cuide muito bem. Mas o problema é que as pessoas estão se apegando nisso de tal forma, que o Brasil já é o segundo país no mundo na área de cosmética. Estava com um amigo, um cliente, amigo, ele me convidou para irmos na feira Hair Brasil, isso há uns 4 anos atrás, porque ele ia dar uma palestra e eu ia pesquisar alguns produtos, alguns rótulos, mas na área gráfica. E eu tive que ir esperando. Então no stand que ele estava, tinha umas modelos, né, muito bem vestida, cabelo, mãos, o negócio estava demais, realmente bonitas demais. Só que aí, eu tive que esperar ele terminar a palestra, a feira fechou, a gente ficou ali, teve que montar, de repente elas começam a passar por mim, de calça jeans, chinelo, cabelo já estava todo bagunçado, a maquiagem borrada. O que eu aprendo com isso? É bom se pintar, se cuidar, nada contra, por favor. Mas o que eu aprendo com isso? Na vida espiritual, vamos passar isso para a vida espiritual. Muitas vezes nós maquiamos a vida espiritual, nós maquiamos a nossa vida, mas de repente a feira acaba, e nós vamos ter que voltar para casa, e nós vamos ter que tirar aquela maquiagem, a feira que eu estou dizendo, de repente o culto acaba, e nós vamos ter que voltar para a nossa casa, e nós vamos ter que olhar para o espelho da nossa vida, e entender que nós não estamos bem, que nós estamos maquiando a nossa vida, que nós perdemos o sentido da vida, porque nós colocamos a nossa vida, o sentido dela, em coisas transitórias, e aí nós descobrimos que nós chegamos em casa, olhamos para o espelho e falamos, eu não estou bem, a minha vida não está bem, eu estou maquiado diante de Deus. E é isso que eu quero te chamar hoje, a reflexão. Jesus disse em Mateus 28, 30, Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esta palavra não é só para aqueles que estão fora, é para aqueles que estão aqui também. Eu quero te dizer, se você está cansado, o Senhor está pronto para te aliviar hoje. Não, mas irmão, eu sou crente. Não importa. Eu também, em momentos da minha vida, me senti cansado. Eu estava cansado, eu estava dizendo, Deus, não dá mais. Não vale mais a pena, eu não vou conseguir, não vou chegar lá. Principalmente momentos como pastor, que você dá a vida, talvez tentando, a gente nunca vai dar vida, mas tentando dar o melhor para a ovelha vai lá e te golpeia nas costas. E você diz, meu Deus, não dá mais. Deus não dá mais. Mas eu quero te dizer, dá sim, porque Ele disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Vamos ficar em pé? Convidar o grupo de louvor. E eu quero convidar você. Eu quero convidar você. Eu falei para mim mesmo que eu não ia fazer isso hoje. Mas, Senhor, incomoda com isso. Eu quero convidar você que está se sentindo cansado. Não importa se você tem 10 anos de crente, 5 anos, 1 ano, 30 anos, 40 anos. Deus não está preocupado com isso. Ele está dizendo, você que está cansado, vinde a mim, venha a Ele.
Deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele abundar no seu coração de tal forma que a coisa aconteça. E se você quiser ajuda, nós vamos orar por você. E se você está se sentindo nesta noite cansado, arrebentado às vezes espiritualmente, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Nós vamos orar por você. Não é vergonha estar cansado. Não é vergonha se sentir cansado. Não é vergonha estar cansado. E eu quero te convidar, se você está se sentindo assim, talvez você se perdeu no sentido da vida e o tempo, você acha que não tem, talvez mais solução. Você se perdeu no tempo, porque você achava que controlava o tempo da sua vida. Você achava que tinha um controle, você percebeu que não tem mais o controle não é teu. Mas eu quero te dizer que o Senhor do tempo, Ele tem o controle da minha e da tua vida. Tem gente vindo, se você quiser, venha. Nós não vamos perguntar nada, nós não queremos saber do seu cansaço, nós só queremos orar por você. Eu quero convidar o pastor. Pastor, vem cá, vamos orar por essas vidas, obreiros. Você que está se sentindo cansado, está enfadigado, está difícil viver. Você olha e não vê perspectiva, porque você perdeu o controle. Você descobriu que aquele emprego não teve mais controle, o controle não era seu. Os obreiros que puderem, nos ajude aqui. O controle não era seu, mas eu quero te dizer, Deus tem o controle, então vem aqui, os pastores, os obreiros vão orar por você, e um milagre pode acontecer nessa noite. Você que achou que perdeu o controle da enfermidade também pode vir. Deus tem o controle na sua vida. Pode vir, aproveita que os homens de Deus estão aqui, orando. Enquanto os irmãos estão louvando, é a oportunidade de você vir. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia! Eu sou teu e tu és meu. A minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e ore ao Senhor agora. Pai, estamos rendidos ao Senhor nesta noite.
Sabemos, Pai, que a nossa vida está entregue a Ti, porque o Senhor tem o controle dela. Ainda que eu tenha perdido o controle, mas o Senhor conhece, o Senhor tem esse controle, o Senhor conhece, o Senhor está fazendo uma nova história. Nós o rendemos a Ti nesta noite, porque cremos no Deus soberano que tem escrito essa história. Pai, nós Te louvamos e rendemos o nosso coração ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E prazer me cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E prazer me cantarei. Faz em mim o teu Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia.